Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Olá, começa aqui mais um Entrevistas, com a entrevistada na casa dela, o entrevistador na minha casa, porque ambos obedientes ao que dizem as autoridades de saúde, ambos respeitando o isolamento social na medida do que é possível, ambos absolutamente a favor da vacina, ambos absolutamente contra a cloroquina, ambos absolutamente convencidos de que a Terra é redonda, que a Terra não é plana. Muito bem. Entrevistas desta semana, mais um, voltado para conversar com as mulheres deste país, no mês das mulheres, será com a deputada estadual do PSOL, com a advogada Isa Pena. E eu queria, deputada Isa Pena, começar lhe fazendo uma pergunta que é a seguinte. Eu sei que há aquelas pessoas que olham para o copo e veem o copo vazio, metade cheio, metade vazio. Aí a gente olha para o dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, e há quem diga que não há o que comemorar porque as mulheres seguem muito discriminadas no Brasil. Há, por outro lado, os que dizem, não, peraí, há o que comemorar sim, porque as mulheres, nesses últimos anos, avançaram e muito na sociedade brasileira. E tem a música do Gilberto Gil, do copo vazio, cheio de ar. Qual é o seu copo para o Dia Internacional da Mulher, deputada Isa Pena? Bom, gente, em primeiro lugar, Juca, uma honra tremenda estar com você novamente. Respeitando o isolamento social, nunca estive tão ansiosa por uma vacina, por uma injeção na minha vida. Estou absolutamente ansiosa, obediente. Vacina, sim, né? Estamos hoje num dia que também já é histórico para o Brasil. A consolidação, talvez, né, de uma vitória democrática muito importante, que é a absolvição do presidente Lula, dessa farsa que a gente viu. Então não poderia começar de outra forma, senão vendo o copo, sendo generosa com o copo. Talvez essa seja, sendo generosa com a história. Eu acredito, bom, sobre o 8 de março, que nós estamos em um ano em que as mulheres têm pouco a comemorar. E pouco a comemorar desde 2018. Bom, 2018 foi o ano que, uma semana depois do 8 de março, nós tivemos o assassinato da nossa companheira Marielle Franco. E nesse mesmo ano nós tivemos a eleição da família, que já há indícios muito fortes que está ligada com o seu assassinato de alguma forma, né, direta ou indiretamente. Então, para nós, há pouco que comemorar neste sentido, no sentido da conjuntura mais recente do Brasil. Por outro lado, é preciso entender que sempre haverá uma reação àqueles sujeitos que agem e que transformam a história. O movimento feminista, que foi responsável também, não só o único, mas um dos principais responsáveis pela queda do Trump, também foi um dos grandes responsáveis pelo movimento que eu acompanhei de perto, né, que foi pela Constituinte lá no Chile. Também está sendo nesse momento absolutamente desafiado o movimento feminista lá no leste europeu. Então, na Índia há mobilizações de mulheres, um dos lugares mais violentos para as mulheres viverem, nascerem no mundo é a Índia. Então veja, nós estamos em um momento em que, depois de avanços conquistados arduamente pela luta das mulheres, nós estamos assistindo uma grande contra-reação, né? Então, e não é à toa que o movimento feminista ele tá como um dos principais alvos dessa reação, porque nós estamos crescendo. O feminismo já é um fenômeno de massas
um fenômeno mundial. E nessa escala, como nós vemos hoje, ele nunca foi. Então, nós sabemos que eu vejo o copo... eu vejo um copo cheio nesse sentido de que há muita esperança. Enquanto houver uma de nós, haverá disposição para lutar, porque acabou, a gente... não é mais compatível, depois da inserção das mulheres no mercado de trabalho, depois da inserção das mulheres na política, depois da inserção das mulheres, enfim, na sociedade, com os direitos, com a sexualidade, com tudo isso que está sendo debatido, não há mais espaço para ficar em cima do muro. É preciso que todos, inclusive os homens, assumam uma posição nesse debate. Então, nesse sentido, é uma grande conquista. Nenhuma conquista vai vir sem uma contra-reação. Então, veja, enxergando as coisas numa perspectiva histórica mais panorâmica, assim, sem dúvida nós conquistamos muito, né? Nós devemos celebrar, sim, porque a minha avó sofria violência doméstica e depois dela a minha mãe traçou uma linha, não passarei por isso, e não passou, lutou para não passar. E hoje eu também já dou outros passos em direção, em frente, porque minha mãe deu esses passos e a minha avó também, por sua vez, deu os seus passos, conseguiu fazer com que as filhas dela tivessem o direito de estudar. Então, é preciso celebrar aquelas que vieram antes de nós, olhar o momento com muita cautela. O feminismo ele não é autossuficiente, mas eu acho que, portanto, é um pouco dialético, assim. Não sei se eu consigo responder se o copo está meio vazio, está cheio. Essa é a minha visão do momento que a gente está. Estamos vivendo uma contra-reação ao fortalecimento e à massificação do feminismo no mundo todo. Eu acho que é por aí mesmo. Acho que você fez um quadro muito realista da situação que a gente vive e você é testemunha e vítima e ativista disso tudo ao mesmo tempo. Por falar em dialética, você é uma síntese muito bem feita deste momento. Como quem nos vê sabe, a deputada Isa Pena foi alvo de uma cafajestagem nominável por parte de um deputado, colega dela na Assembleia Legislativa, e para recolocar este assunto em pauta, nós vamos ouvir uma pergunta do deputado estadual Emídio Souza, do PT, que foi o relator do caso em que se pedia punição exemplar a este deputado, que eu confesso a vocês, eu sei o nome, mas eu tenho dificuldade em citar. No correr do programa a gente fala. Vamos ouvir o deputado Emídio Souza. Olha, eu queria agradecer muito à TVT por esse convite, queria cumprimentar o Juca Kfouri, que é uma lenda viva do jornalismo esportivo brasileiro. Hoje, muito mais do que esporte, o Juca tem opiniões consolidadas sobre todos os temas de interesse do país. Eu queria também saudar minha querida companheira, colega de Assembleia, a deputada Isa Pena. Quero dizer, Isa, que você tem sido uma gigante, tem sido uma pessoa de uma fibra incrível que tem inspirado muitas mulheres nessa sua luta. Quero manifestar minha solidariedade pessoal e política a você por tudo o que aconteceu e queria te fazer uma pergunta. Esse 8 de março foi marcado por esse episódio onde o Conselho de Ética fez uma pena ridícula, uma pena pequena, derrubando o relatório que eu tinha produzido, e agora nós vamos para o plenário da Assembleia Legislativa. Eu queria saber, primeiro, qual a sua expectativa em relação ao plenário da Assembleia, e queria saber também qual é a lição que as mulheres brasileiras podem tirar desse episódio que fez tão mal a você e que demonstrou de maneira tão crua o que é a violência política de gênero no país. Posso já responder? Claro. Não, em primeiro lugar, devolver o carinho de verdade. Assim, o Emídio ele é uma pessoa de um coração muito grande. E foi, né, nesse sentido, a gente debate muito pouco, Juca, né, os impactos físicos da violência sexual. A dimensão que ela tenha, ela sempre vai ter um impacto físico, emocional, psicológico. Então,
quero deixar em primeiro lugar porque senão, né, eu recebi outro dia uma mensagem falando, mas deputada, foi só um toque, até de uma pessoa bem intencionada, assim, dessas na internet curiosas, né? Deputada, foi só um toque. Você não acha que o dano que você está fazendo ao deputado é muito maior do que o que ele fez a você? E aí que tá. Olha só como a nossa sexualidade, ela é tratada como algo absolutamente violável, né? Como o nosso corpo, ele é tratado como algo que é menos merecedor, digamos, na escala e na hierarquia patriarcal da sociedade, né, do que o status de deputado, que o deputado está com medo de perder, o deputado Fernando Cury. Então, quero começar por isso. A gente fala pouco, mas eu quero relatar aqui para você, Juca, um espaço em que eu me sinto confortável para isso. Que desde que aconteceu, vamos fazer quase 3 meses, né? Fazer quase 3 meses, dia 26, né? Agora. E desde então, eu tenho sintomas físicos, né? As pessoas não têm essa dimensão, mas a gente que é assediada e como toque, o nosso o lugar do corpo, que você foi tocado, isso é um relato comum, eu até fui pesquisar depois, você fica com uma sensação de que tem algo colado em você. Então eu tô agora fazendo todo um processo psicológico de como se o assédio tivesse colado no lugar. Então eu sei exatamente onde o deputado encostou, porque até hoje, quando eu penso a cena, ou quando eu vejo a cena, eu sinto, né? E não só isso, mas eu sinto também a perna dele encostando aqui atrás da mim. Então, assim, os danos que uma violência psicológica faz às mulheres a gente perde um pouco da nossa vontade de amar, de confiar, a gente perde um pouco da nossa capacidade de confiar em homens mais especialmente, mas acho que no geral a gente se fecha, né? Eu acho que é uma reação típica das mulheres também que sofrem violência sexual. A gente se fecha muito no nosso casulo e eu tenho feito um movimento contrário. E aí que tá, eu acho que a grande lição que esse episódio pode deixar para as mulheres e eu recebi também isso muito, né? A gente é a gente que é mulher, a gente é muito criada desde pequena aquela cultura de deixa o tio dar um beijo, né? Ou então algo que uma cultura muito permissiva com o nosso corpo, né? Inclusive, somos criados para entender que temos que ser submissas a isso e que, senão, vamos ser tiradas de grossas, de loucas, de histérica, não entende as diferentes visões de mundo, chata, né? Enfim, variantes dessa, né? Variáveis dessa cultura do estupro aí. Eu quero dizer que eu acho que eu agradeço muito ao momento em que eu sofri isso, porque já teve outros assédios que eu sofri, por exemplo, um deles no metrô, que eu não consegui reagir. Então eu poderia ter passado muito bem por esse assédio sem ter reagido tão rápido. Poderia. Toda mulher sabe que é uma sensação que te trava no momento, né? Uma sensação de horror, assim, de sufocamento. Então, mas ao eu pegar a mão dele e afastar, isso representou uma reação que nos é negada, uma reação a esse tipo de assédio que nos é negada. Então, muitas mulheres passam por todos os traumas psicológicos que vêm depois de uma violência sexual. E os danos mesmo físicos, emocionais, por conta do ato em si, muitas das mulheres passam sozinhas, né? Passam achando que a culpa foi minha, eu de alguma forma dei abertura para isso, e se eu contar para minha família, em quem eles vão acreditar, porque geralmente é conhecido da família. Então, eu acho que a primeira coisa é reagir. Nós temos esse direito, nós temos o direito a reagir em nossa defesa. E a segunda coisa que nós tiramos desse episódio é que há uma agenda legítima, né, que existe em torno da libertação da mulher da subjugação masculina.
Na história da humanidade a gente sabe que isso existe, né? E é uma agenda legítima, e essa agenda, ela é, digamos assim, ela é uma agenda contra o assédio, uma agenda contra o feminicídio. É absolutamente legítimo que diferentes mulheres de diferentes espectros ideológicos sentem e pensem como caminhar em direção a esses avanços. Então... Eu vou querer tratar disso, Isa, mas ainda para ficar no caso específico do que você sofreu, eu queria que as pessoas soubessem e participassem de uma campanha que está em curso, que é uma campanha absolutamente importante, legítima e que a sociedade paulista brasileira deve levar à frente, que é a campanha para a cassação do mandato do deputado Cury, porque, na verdade, o que a Assembleia acabou resolvendo, o que a comissão que tratou do tema acabou resolvendo, praticamente foi dar férias para ele por 4 meses, com um salário, com o gabinete dele funcionando. Então, eu queria que você falasse desta campanha, por uma punição exemplar. Por favor, pessoal, entrem lá. O site é porumapuniçãoexemplar.com.br. Vocês já vão achar. Lá vocês têm um campo em que vocês automaticamente mandam mensagem para todos os deputados, né? Vocês conseguem mandar mensagem para todos os deputados da Assembleia Legislativa. E, bom, se trata de um movimento, inclusive, que nasceu da sociedade civil. Evidente que a gente já estava com uma campanha, mas esse movimento da sociedade civil, ele vem muito forte por entender que haverão consequências que vão para além do meu caso especificamente, né? Que isso é um caso de interesse social. E, bom, é um movimento absolutamente importante. Primeiro porque a gente não pode admitir que assediadores e assediadas, em regra, né? Assediadas permaneçam no mesmo lugar. Então imaginem vocês que estão me assistindo, o que provavelmente vai acontecer, em algum momento eu vou esbarrar com o Fernando Cury, talvez junto com o Wellington Moura, talvez junto com o Adalberto Freitas, num corredor sozinha, daqueles corredores que só os parlamentares têm acesso, porque eu já não ando. Na Assembleia Legislativa eu já não ando sozinha, nos corredores em que a minha equipe pode estar comigo, né? Então, mas imaginem vocês, né? Se nas dependências privativas aos deputados, isso acontece, isso vai acontecer. Então, né, se esse relatório for aprovado, isso vai acontecer, e eu diria que com um sorriso no rosto deles, sabe? Um sorriso no rosto deles. Não podemos deixar isso acontecer em hipótese alguma. Isto é uma campanha que envolve todas as mulheres e todos os homens que são filhos de mães, que são casados, que têm filhas, que têm sobrinhas, que têm netas, que têm vizinhas. Enfim, essa é uma campanha da sociedade. Este deputado Cury, Fernando Cury é o nome dele. Infelizmente, a gente tem que falar o nome para que as pessoas saibam de que se trata. Não pode voltar a ser deputado. Ele não representa nada e ninguém, a não ser a monstruosidade do gesto que fez. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos com a deputada do PSOL, Isa Pena. Até já. Eu converso com a deputada do PSOL, com a advogada Isa Pena, que vai responder agora a uma questão da jornalista do sítio Brasil de Fato, Larissa Costa. Oi, pessoal. Oi, Isa. Primeiro dizer que é um prazer estar aqui. Eu sou Larissa Costa, do jornal Brasil de Fato, de Minas Gerais. E é impossível aqui não retomar o episódio do assédio que você sofreu no ano passado e que, pelo que tudo indica, está aí seguindo um caminho de impunidade. A gente assistindo a tudo isso, né, daqui, eu imagino que nós todas as mulheres, assistindo esse episódio de violência que você sofreu e que tantas outras parlamentares têm sofrido, a gente entende como um recado para nós todas. É como se dissessem: não ocupem o espaço da política, não ocupem esses lugares institucionais, né?
E eu quero justamente que você comente um pouco sobre isso, assim, quais são as estratégias coletivas que nós ainda precisamos criar para fortalecer as mulheres nos espaços institucionais e evitar que episódios como esses, né, de assédio sexual, de importunação sexual, de violência sexista mesmo, aconteçam dentro desses espaços institucionais. E por último, eu queria também que você comentasse sobre o movimento de mulheres hoje no Brasil. O movimento feminista, na sua opinião, tem conseguido ser essa fonte de fortalecimento para as mulheres nos espaços institucionais? Um abraço, é isso e obrigada. Em primeiro lugar, Larissa, muito obrigada pela sua pergunta. Bom, a gente tem que entender uma coisa que eu acho que há duas grandes, as mais antigas pelo menos, estruturas de dominação na sociedade, né? Uma delas é a masculina, né? A machista, né? Que é a dominação masculina, né? Por isso que a gente fala, mas é o machismo. E a outra é a estrutura de classes, né? A opressão econômica dos de cima para os de baixo, né? Enfim, que teve várias faces ao longo da história, mas que tem uma origem, né? Que é essa origem de classe. Bom, depois disso vieram outras opressões que são estruturais no decorrer com a história das colonizações e tal, mas eu quero dizer que, assim, quando você mistura mulher e política, a gente está misturando... a gente está dentro desse sistema como ele foi concebido, é quase como se você acendesse um fósforo em meio a um tanque de gasolina. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Estado, como instituição que decide e que organiza a reprodução do poder na sociedade, ele é absolutamente arraigado, absolutamente recheado do conteúdo patriarcal, né? Então não é à toa que até hoje, veja o que a tecnologia consegue fazer, e até hoje nós estamos aí com homens como o Fernando Cury na política, né? Com as mulheres na ciência, com as mulheres nas empresas, com as mulheres... Agora, por que esse tipo de coisa acontece com a gente na política? Claro que acontece também em outros lugares, né? Mas já houveram avanços conquistados. Por que na política a gente vê tanto? Foi a ex-presidenta Dilma, que aliás eu deixo aqui a minha solidariedade, foi a vice-candidata à presidência da República em 2018, Manuela Dávila, foi a Tabata Amaral, né, que apesar das divergências que a gente tem, é impressionante como há uma permissividade para ofender e desqualificar mulheres. É permitido socialmente, é permitido inclusive nos espaços políticos de esquerda. E por quê? Porque as mulheres não fazem política há tanto tempo quanto os homens. Nós conquistamos, inclusive, a formação do setorial de mulheres auto-organizado do PSOL, vai fazer uma década, né? Acho que até um pouquinho menos de uma década. Então por que eu tô falando isso? Porque acredito que, e aí já falando também do movimento feminista e também da violência política de gênero, quando as mulheres entram na política, tal como ela está organizada nesse Estado, a nossa presença, mas principalmente das mulheres que levantam e que querem ocupar de fato esse espaço, não por serem esposas, nem filhas, nem apadrinhadas de alguém, mas querem ocupar esse espaço por uma representatividade ainda feminina, isso é absolutamente... isso fere o coração do patriarcado, que é um sistema milenar. Então desse ponto de vista, a violência política de gênero, ela precisa começar a ser inclusive pelos homens. Então eu quero dizer aqui muito claramente, né, para os homens de esquerda, não é legítimo xingar ou usar expressões machistas para debater com mulher nenhuma que seja.
não é possível, não é mais permitido, não é mais... nós, mulheres de esquerda, não vamos mais permitir que o Ciro Gomes, por exemplo, fale o que falou em pleno 8 de março da presidenta Dilma, por exemplo. Mas também, por exemplo, que um deputado falou de outra deputada lá na Lesp, que sentou no colo de não sei quem. Veja, quando você apela para esse tipo de coisa, você está apelando para desqualificar aquela pessoa pela condição dela de mulher. E não está rebatendo o conteúdo que ela está falando. Então, o machismo, ele é empobrecedor em todos os sentidos. Em todos os sentidos, porque não permite com que mulheres talentosas contribuam de diversos pontos de vista para a política. E sobre o movimento feminista, para terminar, estamos aí numa pandemia, né? Então, assim, muita gente me pediu para chamar ato, manifestação, protesto, né? Eu tomei uma decisão, né, que eu sei das implicações que isso poderia ter. Fui muito pressionada em determinado momento para chamar manifestações presenciais. Decidi por não chamá-las, porque entendo que nesse momento é o momento de que as mulheres estão olhando para mim e eu preciso dar, digamos assim, eu preciso me portar como eu gostaria que uma referência minha se portasse. Ou seja, e só por isso, porque se a mulherada fala que se pudesse fazer manifestação, a cassação era certa. E de fato era. Porque o movimento feminista de norte a sul do Brasil, o movimento feminista francês, o movimento feminista argentino, o movimento feminista chileno, também algumas expressões de solidariedade que vieram dos Estados Unidos. Assim, esse caso, ele tá só crescendo, só crescendo. Aquele vídeo, ele é um gatilho emocional para quase todas as mulheres, porque quase todas as mulheres já foram assediadas em sua vida. Então, esse caso é só um caso que comprova a necessidade da existência do movimento feminista na vida das mulheres, porque sozinhas, nenhuma de nós, por mais fortes que nós sejamos, nenhuma de nós é capaz de enfrentar esse sistema sozinha. Então, o movimento feminista, ele é mais do que nunca, será para o próximo período no Brasil, para reverter os retrocessos, será um dos sujeitos políticos mais importantes, na minha opinião, sem sombra de dúvida. Inclusive, por exemplo, quando a gente fala de frente ampla, só para concluir, que eu estou vendo muito se falar sobre isso. Hoje teve a coletiva do presidente Lula, que foi absolutamente histórica, né? É uma das principais lideranças da história do Brasil, da América Latina, enfim, não há o que falar sobre isso. Mas é muito engraçado como quando a gente entra para o debate do poder, ou seja, quem vai ocupar o poder, quem vai sentar na cadeira do poder, quem vai discutir com quem está sentado na cadeira do poder, você só vê macho falando. E com todo respeito, isso tem que acabar. Porque nós não estamos aqui só para falar dos nossos avanços. Então, deixa aqui um macho ser intérprete de uma outra mulher. Você fez referência a mulheres talentosas, a mulheres ocupando espaço, a mulheres inteligentes. E eu vou fazer uma pergunta de uma dessas, mas que eu vou ler para você. Sua xará, diga-se de passagem, Isa Chedi, que vem a ser diretora deste programa. Você sabe, Isa, curiosamente, houve um momento da minha vida profissional em que eu tinha 4 empregos, em 3 deles eu era chefiado por mulheres, excelentes mulheres, na Rádio CBN, no UOL e na Folha de São Paulo. Vou fazer a pergunta de Isa Chedi para você. Deputada, você é titular na Comissão de Segurança Pública. Há mais de 32 projetos de leis propostos na LESP, a maioria voltados para a igualdade de gênero e segurança pública. O projeto Dossiê Mulher Paulista, inspirado em Marielle Franco, propunha a geolocalização e a tipificação das violências no estado de São Paulo. Foi aprovado na Assembleia e vetado pelo governador João Agripino Dória, sob a alegação de que a Lei Maria da Penha já cuida de organizar as estatísticas sobre violência doméstica e familiar contra a mulher, de modo a instrumentalizar
as políticas públicas de combate aos agravos desta natureza. Ele simplesmente ignora a violência em outros espaços que não é o doméstico? Não, totalmente. Primeiro que, ainda mais por ser advogada, eu já trabalhei, já tive que manusear bastante a Lei Maria da Penha. E a Lei Maria da Penha, ela é uma das mais avançadas que existem do ponto de vista da legislação, mas como tudo no Brasil, quando ela vai ser implementada, a gente tem uma absoluta precarização, né, dessa política. Então, assim, o Dossiê Mulher Paulista, ele é um projeto que, na verdade, para vocês terem uma ideia, ele já é aplicado, por exemplo, em Pernambuco, na Bahia, no Piauí. O que é o Dossiê Mulher Paulista? Olha que coisa básica. Nós estamos falando do estado mais rico de São Paulo e que não tem isso, frente a esses estados com uma economia muito mais desfavorável que a nossa e que já estão muito além desse tipo de política. O Dossiê Mulher Paulista nada mais é do que a obrigação de você compilar e cruzar, né, com referências geográficas, de classe, de região de São Paulo, das regiões de São Paulo, os dados sobre violência contra a mulher. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, com quem inclusive eu me reúno amanhã, não é uma das únicas do Brasil a não fazerem esse tipo de filtro dos dados. Porque quando a gente pensa em políticas públicas, não dá para pensar violência contra a mulher. Pá. Primeiro que não é uma forma só de violência. Segundo que não é uma mulher do ponto de vista genérico, né? Existem violências contra as mulheres lésbicas, existem violências que são oriundas com mulheres idosas, existem violências, são diversos tipos, existem as violências que acontecem no transporte público, existe a violência sexual que é praticada dentro de casa em regra, né? Os abusos sexuais, infantis, enfim. Então, assim, nós estamos querendo o mínimo. Nós estamos, para dizer muito claramente, quando me pediram para colocar um projeto de lei para ser aprovado, na fila dos que seriam aprovados, qual que era a minha prioridade, eu estrategicamente escolhi o Dossiê Mulher Paulista, apesar de ter outros projetos que, do ponto de vista do conteúdo, são muito mais transformadores, impactantes. Mas por que eu escolhi esse? Porque esse não tem impacto orçamentário, ou seja, tudo para o governo Dória. Se você fizer um investimento social, já é gasto, e não pode gastar com o povo, não pode gastar com a violência contra as mulheres, né? Só tem que cortar e privatizar, esse é o João Dória, como a gente bem sabe. E quando eu apresentei ele, foi uma escolha estratégica, porque eu falei, nossa, se ele vetar esse projeto aqui, ele vai ter que... A minha ideia é, porque lá na Assembleia, a piada é a seguinte, né? Quando é que você vai ganhar o seu primeiro veto como deputado? A piada é essa. Porque um costume da Assembleia Legislativa que todos os projetos de lei apresentados por deputados são vetados pelo governador, né? A Marina Elô acabou de ter o seu projeto da rede, que inclusive votou com o governo diversas vezes, acabou de ter o seu projeto vetado, um projeto voltado para a primeira infância, voltado para a morte infantil. Então, a gente está ali numa instância também, Juca, que eu quero ressaltar isso, que a gente tem o Congresso Nacional, que ele tem muito mais olhos em cima deles, e a gente tem a Câmara Municipal. Entre esses dois fica a Lesp. A Câmara Municipal, para quem não sabe, aqui de São Paulo, ela é sempre cheia de povo. Ela é em um lugar acessível, ela fica lá no centro de São Paulo, perto do metrô. Então você sempre tem povo circulando nos corredores, ainda que eles tenham colocado catraca recentemente, né? Antes não tinha. Mas a Assembleia Legislativa, ela é composta, boa parte, por deputados que são coronéis no interior de São Paulo. Então, é a família que é poderosa na região de Botucatu, que é o caso dos Cury, do Fernando Cury. É a família que é poderosa lá na região de Bauru, que é poderosa na região de Araçatuba, outra que é poderosa na região de Itapira, enfim. E por assim vai. Então, assim, esses deputados, eles são representantes das suas regiões. Isso não diz nada de ruim a respeito deles, mas
quando eles chegam na Assembleia Legislativa, eles dependem quase que absolutamente da destinação de emendas do governo estadual para os seus municípios. Então, esses deputados ficam absolutamente reféns do Poder Executivo. Então, veja, é um sistema político feito para perpetuar o coronelismo, né? E bom, acho que é isso. Você fez um retrato absolutamente fiel e é bom que as pessoas saibam disso. A sensação que você traz da Assembleia Legislativa, eu tenho há anos, Isa. Exatamente essa diferença para a Câmara dos Vereadores. A Câmara dos Vereadores parece um lugar do povo, né? Em que o acesso é muito cheio fácil. De gente. Isso. Sim. A Assembleia Legislativa, ali no Parque do Ibirapuera, aquele castelo, parece uma coisa inacessível, né? E é isso mesmo. Acho que você faz um retrato muito fiel ao que Perfeito. ao Não, que exatamente. acontece. Inclusive a localização, né, que você falou agora. É isso, é isso. Nós vamos fazer mais um breve intervalo e voltaremos com a deputada do PSOL, Isa Pena. Eu converso e aprendo com a deputada estadual pelo PSOL, Isa Pena. E quando eu digo aprendo, não estou aqui fazendo nenhuma demagogia, e é uma coisa que eu acho muito interessante, deputada, quando se fala dos espaços que as mulheres vêm ocupando paulatinamente no Brasil, é que além de serem mulheres, são meninas, são jovens como você, como a Sâmia Bonfim, como diversas. E isso me dá uma profunda esperança, mas uma profunda esperança de que a minha filha, que tem a idade de vocês, e que as minhas netas, que ainda são jovens, adolescentes, viverão num Brasil melhor. E a gente aprende muito ouvindo vocês. E eu quero que você responda agora a Júlia Reis Nogueira, da Executiva Nacional da CUT, do Maranhão, se não me engano. Vamos ver. Eu sou Júlia Reis Nogueira, do estado do Maranhão, da Executiva Nacional da CUT e do ramo da Seguridade Social. Aproveito a oportunidade para saudar este programa, entrevistas, que tantos temas relevantes já trouxe para o debate de nossa sociedade. Cumprimento o querido Juca Kfouri e, de modo muito especial, a deputada Isa Pena. Deputada, neste momento, o que nós queremos é solidarizar com a forma como a senhora foi agredida e, principalmente, desrespeitada e assediada por outro parlamentar no plenário, no interior da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Infelizmente, situações como essa demonstram de que forma que o machismo perpassa todas as relações na sociedade brasileira e a forma desrespeitosa como mesmo um parlamentar se sente no direito de atingir uma outra colega. Isso, a meu ver, no meu entendimento, só é possível por conta de que perpassa o espírito da impunidade. Cada vez que um parlamentar entender que ele é uma pessoa a serviço e em nome da sociedade, atitudes desrespeitosas como essas não podem ocorrer. Perfeito. Eu acho... Bom, vou comentar um pouco aqui. Primeiro, agradecer as mulheres da CUT, Central Única dos Trabalhadores, das trabalhadoras. Agradecer muito, muito importante esse cruzar de olhares, né? Ou seja, o olhar do trabalho com o olhar das mulheres. Muito importante a presença das mulheres no sindicalismo também. Saudar as mulheres também, porque não é fácil estar nesse espaço. Mas, bom, vou comentar um pouco a consideração da companheira, no sentido de que
nós vivemos numa sociedade em que os parlamentares, eles são herdeiros políticos, ainda, né? Nós vivemos em uma... Então a gente tem famílias aí, né? A gente tem família Neves. Quem é Aécio Neves? É herdeiro do Tancredo Neves, né? Então a gente tem a família Collor, a gente tem a família Sarney, né? Para pensar em algumas famílias mais do Brasil. A gente tem a família Covas aqui em São Paulo. Estou citando alguns exemplos aí para a gente ver como, na verdade, o nepotismo ele existe de forma mascarada e ainda é um resquício da sociedade coronelista que nós, que é da base coronelista da nossa sociedade, né? Então, os deputados, eles são homens que nascem já em condição de poder. Eles nascem já em condição de privilégio, eles já nascem no próprio tapete vermelho. Então, um caso desses, né, muita gente ficou me perguntando, nossa, mas é muito estranho, né, deputada, porque ele foi pra cima justamente de você, que é feminista, na frente do presidente, tinha câmera, e eu só sabia olhar para as pessoas e falar, mas você vai perguntar pra mim? Né? Eu é que não sei, eu realmente acho que é a coisa mais imbecil que ele já fez na vida dele. Com certeza, dou meu braço por isso. Não sou a primeira, aliás, já sei que não sou a primeira. Sou a primeira a denunciá-lo, mas não sou a primeira que ele assedia. Então, Fernando Cury é um desses meninos mimados, regendo a nação. É um desses meninos que nasceram com o papai para colocar panos quentes em todas as merdas que ele fazia quando era jovem. Então, numa lógica do interior em que a gente sabe que é muito mais difícil travar algumas lutas políticas, né? Em especial a luta das mulheres. A gente sabe que é muito difícil no Brasil profundo a gente levantar essa bandeira porque há uma tendência mais conservadora. Eu acho então, que isso se Isa, mas então deixa eu aproveitar, porque acho que esse retrato também é um retrato fiel, mas me preocupa, por exemplo, quando eu olho para a Câmara dos Deputados, as deputadas federais, o corte que a gente faz das deputadas é um corte muito mais conservador do que o desejável, não é? Sim, sim. Mas é porque aí elas não foram eleitas por uma consciência feminista ou uma consciência feminina, né? Você tem aí uma reprodução. Em outros momentos da história, você também teve rainhas e mulheres que foram exceções, que conseguiram chegar aos espaços de poder. Dentre essas raríssimas exceções, tem de fato o poder. Porque a verdade é, mesmo quando a mulher é eleita, tem sempre alguém querendo dizer como deve exercer a sua função, né? A sua função de autoridade, a sua função de poder. Então, a maior parte das mulheres eleitas, elas são... então, a gente tem aqui em São Paulo, a gente tem agora me fugiu o nome, Marlene Cardoso, que o pai dela é político. A gente tinha aquela... Esqueci, meu Deus, o nome das vereadoras agora. Mas a gente tem, lá na Lesp, né, para pegar outro exemplo, a gente tem a Carla Morando, que é a esposa do prefeito de São Bernardo. A gente tem outras deputadas que são da igreja dos seus maridos. A gente tem... Então, assim, são fenômenos da política, né? A mulher, ela nunca esteve totalmente à margem. A questão, inclusive na história da humanidade, a gente tem mulheres que interferiram muito, né? A gente tem aí diversos exemplos, mas é exceção da exceção da exceção. Então, sim, sem dúvida nenhuma, é muito mais conservador. A questão é a seguinte, né? A questão é que essas mulheres não se elegeram falando da condição da mulher. Essas mulheres se elegeram reproduzindo uma cartilha que é a cartilha dos setores políticos que elas representam. Então, se elas são da bancada evangélica, elas vão representar e vão repudiar tudo aquilo que for das feministas. Se ela for da base do governo, ela vai repudiar tudo aquilo que a gente for falar de incentivo econômico para as mulheres, que nunca pode mexer no orçamento e tal. Então,
Sim, é verdade. Mas isso não quer dizer que o aumento de mulheres ele não cause transformações profundas também. Então, se é verdade que a representatividade por si só ela não basta, se nós tivéssemos o contrário, né? Então, homens eleitos com base em um programa feminista, nós também não estaríamos com a nossa pauta contemplada, porque há um lugar de vivência que eu não confundo com isso que chamam de lugar de fala, para mim é lugar social. Há um lugar social que, para a produção de políticas públicas, para pensar o poder, para pensar políticas públicas, para pensar orçamento, você precisa minimamente, se não ser uma mulher, mas fazer parte do movimento de mulheres, entende? Então, se é verdade que sim, a representatividade, o discurso da representatividade por si só não nos serve definitivamente, também é verdade que o contrário, que só o programa também não nos serve. A nossa presença, assim como a presença de pessoas negras, assim como a presença de pessoas LGBTs, transforma a política e transforma a gente. A presença da deputada Érica Malunguinho, que é uma mulher trans negra, na Assembleia Legislativa, é provocadora. Ela não passa um dia naquele espaço sem ser assediada de alguma forma. E ela é provocadora e é provocadora também do debate na sociedade. Entende? Então, a nossa presença é uma relação dialética também, ao meu ver. Né? A representatividade não nos basta, mas a nossa ausência certamente, mas só o programa e a nossa ausência enquanto sujeitos pensantes também não serve. Então, deixa eu te colocar diante de uma questão delicada. Te diria que é meio numa sinuca de bico, mas acho que você saberá tratar, Isa. Vamos lá. Nós temos um presidente da República, eu tenho dificuldade em chamá-lo de presidente da República, nós temos um ocupante do Palácio do Planalto, que é o que é. Misógino, homofóbico, racista, fascistoide, negacionista, tudo de ruim. Muito bem, isso é uma face do Brasil. Mas nós somos capazes de ter também, neste mesmo Brasil, alguém do campo progressista, como é o ex-ministro, o ex-governador, o brilhante analista político Ciro Gomes, que é capaz de dizer que a presidenta Dilma Rousseff é resultado de um aborto na vida nacional. Como tratar isso, deputada Isa Pena? Como sair desta armadilha? Eu acho que assim, eu achei brilhante, lavou minha alma o fato do Lula ter se dirigido ao Ciro Gomes hoje no discurso dele, né, falando que ele não pode mais falar, esse tipo, o que dá na telha dele, né? A presidenta Dilma Rousseff, ela aguentou, eu tenho certeza, assim, ou melhor, para reestruturar a frase, o Ciro Gomes não aguentaria 5% do que a Dilma Rousseff aguentou na vida dela. O Ciro Gomes não tem 1% da fibra moral, da integridade do caráter da presidenta Dilma Rousseff. Por quê? Porque a violência... Primeiro, a gente está falando de uma pessoa que foi torturada durante a ditadura militar. Segundo, nós estamos falando de uma mulher que dedicou e escolhe continuar assim, dedicando a vida dela para em prol de uma nação que tinha... Eu não sei se vocês se lembram, mas para mim isso é assim... Eu não sei o que aconteceria comigo se eu passasse por isso. Assim, mas ela foi de uma grandeza, assim... Quero lembrar disso pra vocês. Tinha um adesivo na época do impeachment, que era a presidenta Dilma Rousseff, que era um adesivo de carro pra você colocar. Que era o rosto da presidenta Dilma, né? Numa posição, assim, absolutamente pra ser vexatória, certo? Era um incentivo ao estupro, aquele adesivo. No entanto, nada se falou sobre feminismo na Globo. Nunca nem se ouviu falar, até hoje. Até hoje o Lula aparece lá e agora a Globo News tá lá falando que ele parece que tá mais calmo, que quer refazer laços.
Mas eu queria ver esses setores pedindo perdão à presidenta Dilma. Essa mulher passou na história do Brasil o que nenhuma outra mulher passou. Porque assim, Juca, e aí do lugar que eu tô hoje em dia, eu acho que junto com a violência em si, ou seja, que ela passou de ter sido obstruída como presidenta, tem a violência que vem depois, que é a violência midiática. E o que a imprensa fez com ela foi um dos maiores crimes contra as mulheres da história do Brasil, na minha opinião. Então, assim, o Ciro Gomes, ele é um exemplo daquilo que tem que ser superado. O Ciro Gomes, ele é, obviamente, um ser humano inteligente, né? É o mínimo que alguém pode ser com a quantidade de oportunidade que ele teve na vida, mas, para além disso, ele é um bruto, um coronelzão, assim, que tá empoeirado. Sabe aquelas novelas da Globo, aqueles papéis que o Tony Ramos fazia? Aquela coisa bem coronelista mesmo. Isso é o Ciro Gomes. Nós não podemos nos esquecer de quem é Ciro Gomes, quem é família Gomes, né? Então, assim, Ciro Gomes também é um desses mimados que regem a nação. Até essa hora, podia ter aprendido alguma coisa, porque já tomou algumas na cabeça, né? Se não aprendeu, fica a questão. Pode Ciro Gomes representar uma frente ampla que vai incorporar o movimento feminista como um sujeito central? Um sujeito que fala isso de uma mulher que foi vítima, mas que foi absolutamente corajosa e importante para a história do Brasil? Na minha opinião, pela declaração que ele deu ontem, não. Não passou mais uma vez no teste. Isa, infelizmente, eu só tenho mais 2 minutos e uma última pergunta a te fazer, que é a pergunta cuja resposta vale milhões e milhões de dólares. Chegamos na hora da virada? Eu acho que estamos nos aproximando dela. Temos que acumular forças, temos que temos que cuidar desse espírito de esperança que veio esses dias pra gente, que vem com a mobilização das pessoas como se fosse um recém-nascido, sabe? Segurar essa unidade em nossas mãos como se fosse o último gole de água que a gente tivesse em meio ao deserto. E não deixar nada escapar, nada, né? E nesse sentido, eu acho que nós mulheres queremos o nosso lugar nessa mesa. Nós mulheres, se o Lula está disposto a negociar com o Rodrigo Maia, a negociar, que eu quero dizer, é falar sobre o futuro, sobre o Brasil, sobre o programa econômico, o que tem que ser feito mesmo, né? Afinal das contas, estamos num Brasil, como ele mesmo disse, que é plural. Agora, nós queremos estar nessa pluralidade também, porque somos parte dela. Então, acho que sim, acho que é um bebê recém-nascido ainda, que precisa de muito cuidado, um botão de rosa que está por desabrochar e que vai depender muito, né, da generosidade das nossas lideranças políticas, que precisam tanto trazer a sua experiência para a mesa, mas abrir lugar para os novos sujeitos que estão aí. No nosso jardim cabe uma porção de Isas Penas. Muitíssimo obrigado. Ai, que lindo. Muitíssimo obrigado. Obrigada, Juca. Obrigada mesmo, viu, pelo espaço. É muito importante. Pessoal, assinem lá, porumapuniçãoexemplar.com. Não deixem de fazer, Juca. Muito obrigada, do fundo do coração. Nós é que te agradecemos. E você que nos vê sabe que quinta-feira, 9h30 da noite, estaremos de volta no canal 44.1, nas redes pelo mundo afora. E você sabe também, e está aí a deputada Isa Pena para nos ensinar, que desesperar jamais. Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos,